Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos diante de um profundo e esclarecedor estudo sobre a realidade do inimigo das nossas almas. Um dos aspectos mais solenes da vida cristã é a compreensão de que todos os seres humanos enfrentam um inimigo sobrenatural, cujo objetivo é nos cegar, nos enganar e nos arruinar eternamente. Este inimigo é identificado nas Escrituras como o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Apocalipse 12, 9 a 10. Ele é também descrito como o príncipe deste mundo, João 12, 31, e o Deus deste século, 2 Coríntios 4, 4. Satanás não é apenas um símbolo do mal. Ele é uma força real, ativa e perversa, que anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Sua astúcia e malevolência fazem com que o mundo inteiro siga cegamente suas artimanhas, caminhando em direção à destruição e arrastando consigo o maior número possível de pessoas. A luta contra Satanás é uma batalha espiritual contínua que exige vigilância e resistência diária. Paulo exorta os crentes a combaterem o bom combate, 1 Timóteo 1,18, e a resistirem às investidas do diabo, recusando-se a dar-lhe qualquer oportunidade, Efésios 4,17, e opondo-se às suas ciladas, Efésios 6,11. Essa luta não é opcional, é uma parte essencial da vida cristã. A vitória nessa guerra espiritual depende de nossa capacidade de permanecer firmes na fé e de nos apropriarmos das armas espirituais que Deus nos fornece. 1. A soberania de Deus sobre Satanás. Apesar do poder e da malícia de Satanás, é crucial entender que ele não age com autonomia absoluta. Deus é soberano sobre todas as coisas, incluindo Satanás. O diabo está preso a uma coleira e não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Isso é evidente em várias passagens bíblicas. Por exemplo, em Lucas 22:31, Jesus revela que Satanás pediu para peneirar Simão Pedro como trigo. Da mesma forma, no livro de Jó, Satanás só pôde afligir Jó após receber a permissão de Deus. Jó 2:6. Esses episódios demonstram que Satanás, embora poderoso, é um ser criado e está sujeito à vontade soberana de Deus. Deus permite que Satanás continue a operar no mundo porque, de alguma forma misteriosa, o papel de Satanás é parte dos propósitos divinos. Deus usa até mesmo as obras malignas de Satanás para o bem último de seus eleitos e para a manifestação de sua glória. A história bíblica nos assegura que Satanás será finalmente derrotado e lançado no lago de fogo, Apocalipse 20 e 10:10, onde será atormentado para sempre. No entanto, até que esse dia chegue, os crentes são chamados a resistir ao diabo e a combater o bom combate da fé. As 10 estratégias de Satanás contra a vida dos cristãos. Para resistir eficazmente a Satanás, é vital que estejamos cientes de suas estratégias. A Bíblia nos fornece um manual de guerra para que possamos reconhecer e combater os desígnios de Satanás. Abaixo estão 10 das principais estratégias que ele usa contra os cristãos. 1. Satanás é o pai da mentira. A essência do caráter de Satanás está intrinsecamente ligada à mentira, um atributo que o define em sua totalidade. Jesus, ao confrontar os líderes religiosos da época, deixou claro que Satanás é o pai da mentira, João 8,44, sublinhando não apenas o fato de que ele mente, mas que a mentira é a expressão máxima de sua natureza. Ao longo da história da humanidade, desde os primórdios no Jardim do Éden, a mentira tem sido a ferramenta principal de Satanás para distorcer a verdade de Deus e desviar a humanidade do caminho da retidão. No Éden, Satanás usou a mentira de forma astuta para enganar Eva, sugerindo que Deus estava retendo algo bom dela e de Adão, ao insinuar que certamente não morrerás, Gênesis 3:4, ele lançou a primeira sombra de dúvida sobre a veracidade
e a bondade das palavras de Deus. Essa distorção sutil da verdade foi o primeiro passo em um ciclo interminável de enganos que Satanás perpetua até hoje. A mentira no Éden não foi apenas uma simples falsidade, mas uma tentativa deliberada de reverter a ordem estabelecida por Deus, subvertendo a confiança da humanidade em seu Criador. O impacto dessa mentira foi catastrófico, introduzindo o pecado e a morte no mundo, separando a humanidade de Deus e inaugurando uma era de conflito espiritual que continua até os dias atuais. A mentira, portanto, é a linguagem nativa de Satanás. Ao mentir, ele não está apenas falando em verdades, ele está revelando sua própria natureza corrompida, uma natureza que é fundamentalmente oposta à verdade e à luz de Deus. Onde Deus é a fonte da verdade, da vida e da luz, Satanás se posiciona como o oposto absoluto, o propagador de mentiras, da morte e das trevas. Em sua essência, a mentira de Satanás não é apenas a distorção da verdade factual, mas uma força destrutiva que busca perverter o entendimento humano, corromper a moralidade e inverter os valores de Deus. Ela é a antítese da verdade divina, criada para semear caos e desordem em um mundo que Deus criou com propósito e ordem. A influência de Satanás através da mentira se estende a todos os aspectos da vida humana. Ele não apenas distorce a verdade teológica, mas também contamina as relações humanas, as estruturas sociais e as práticas culturais. Falsas ideologias, filosofias enganosas, teorias conspiratórias e heresias religiosas são todas manifestações das mentiras de Satanás. Essas mentiras podem se disfarçar de sabedoria ou de verdades espirituais, mas em sua essência, elas visam afastar as pessoas da verdade de Deus. Satanás manipula essas falsidades para criar confusão, divisão e descrença. Ele fomenta a desconfiança, o medo e a desesperança, todos baseados em distorções da realidade que ele engenhosamente cria e espalha pelo mundo. A mentira de Satanás também assume formas mais sutis e insidiosas, influenciando os pensamentos e as percepções individuais. Ele sussurra mentiras aos corações das pessoas, levando-as a acreditar em falsidades sobre si mesmas, sobre os outros e sobre Deus. Ele convence muitos de que não são amados, de que não há perdão para seus pecados ou de que são indignos da graça de Deus. Essas mentiras interiores podem ser devastadoras, pois corroem a autoestima, alimentam a culpa e o desespero e, em última instância, distanciam ainda mais as pessoas de Deus. Satanás sabe que, ao encher a mente humana com mentiras, ele pode controlar os pensamentos e as ações das pessoas, desviando-as do caminho da verdade e da vida. Além disso, as mentiras de Satanás não se limitam apenas ao engano pessoal ou teológico. Elas permeiam e influenciam as sociedades e as culturas. Através de mentiras, ele promove sistemas de opressão, injustiça e desigualdade. Ele distorce a verdade sobre a dignidade humana, criando divisões baseadas em raça, classe, gênero e outras construções sociais. Ele usa a mentira para perpetuar guerras, genocídios e outros atos de violência, convencendo os perpetradores de que suas ações são justificadas ou até mesmo necessárias. Em uma escala global, as mentiras de Satanás alimentam conflitos internacionais, criam desconfiança entre nações e ameaçam a paz mundial. A habilidade de Satanás em mentir é tão eficaz porque ele mistura habilmente a verdade com a falsidade. Raramente ele apresenta uma mentira pura. Ao invés disso, ele entrelaça mentiras com verdades parciais, tornando-as mais palatáveis e fáceis de aceitar. Essa técnica é evidente em como ele distorceu as palavras de Deus para Eva, ou como tentou usar as Escrituras para tentar Jesus no deserto. Mateus 4, 1-11. Satanás é um mestre da subversão, e ele usa essa habilidade para torcer a verdade,
até que se torne quase irreconhecível. Ele sabe que uma mentira que contém uma fração de verdade é muito mais poderosa e perigosa do que uma mentira descarada. Em sua missão de espalhar mentiras, Satanás também utiliza agentes humanos, muitas vezes sem que eles estejam conscientes de sua influência. Líderes religiosos corruptos, falsos profetas e mestres são instrumentos através dos quais Satanás dissemina falsas doutrinas e heresias. Essas figuras podem parecer piedosas e até mesmo realizar obras aparentemente boas, mas sua mensagem é envenenada com mentiras que desviam as pessoas da verdade de Cristo. Esses falsos mestres são descritos nas Escrituras como lobos em pele de cordeiro, que introduzem heresias destruidoras, 2 Pedro 2:1, e levam muitos à perdição. Portanto, a mentira é a arma preferida de Satanás, uma ferramenta que ele usa incessantemente para corromper a mente humana, distorcer a verdade de Deus e afastar as pessoas de seu Criador. Ele é um enganador astuto, capaz de disfarçar suas mentiras como verdades e suas mentiras como sabedoria. Para se proteger contra suas mentiras, é crucial que os crentes estejam firmemente ancorados na verdade da palavra de Deus, utilizando a armadura espiritual descrita em Efésios 6:10-18 para resistir aos seus enganos. A única defesa contra as mentiras de Satanás é a verdade de Deus, revelada em Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Por meio de um relacionamento íntimo com Cristo e um conhecimento profundo das Escrituras, os crentes podem discernir a verdade da falsidade e permanecer firmes contra as estratégias de engano de Satanás. Segunda, ele cega a mente dos incrédulos. A cegueira espiritual que Satanás impõe sobre os incrédulos é uma das suas táticas mais devastadoras e sutis. Ao cegar a mente daqueles que não creem, ele não apenas os afasta da verdade, mas os mantém presos em uma escuridão que parece impenetrável. Paulo, em 2 Coríntios 4:4, descreve Satanás como o Deus deste século, enfatizando seu domínio temporário e sua influência sobre o sistema mundano, através do qual ele trabalha para obscurecer a visão espiritual das pessoas. Essa cegueira espiritual é tão profunda que impede os incrédulos de perceberem a luz do Evangelho, que revela a glória de Cristo, a imagem de Deus. Essa cegueira não é meramente uma falta de conhecimento ou entendimento intelectual, mas uma incapacidade espiritual fundamental de perceber a verdade. Satanás manipula as mentes e os corações dos incrédulos de tal maneira que, mesmo quando a verdade lhes é apresentada, eles não conseguem compreendê-la ou apreciá-la. Ele usa uma variedade de distrações e enganos para manter essa cegueira, seja por meio das filosofias vazias do mundo, das distrações incessantes da vida moderna ou das falsas promessas dos prazeres temporários. O mundo, sob a influência de Satanás, oferece um banquete contínuo de distrações que mantém os incrédulos ocupados, anestesiando sua necessidade de Deus e obscurecendo sua visão para a eternidade. Satanás se aproveita das fraquezas humanas e das inclinações pecaminosas para perpetuar essa cegueira. O orgulho, a arrogância, o desejo pelos prazeres terrenos e a busca por poder e reconhecimento são todos combustíveis que ele utiliza para manter as pessoas em um estado de cegueira espiritual. Por exemplo, muitos se tornam tão consumidos com suas próprias ambições e desejos que não conseguem ver além de si mesmos para reconhecer sua necessidade de salvação. Eles são cegados pelo Deus deste século, que os faz crer que a vida pode ser vivida plenamente sem Deus e que a verdade do Evangelho é irrelevante, antiquada ou até mesmo uma ameaça ao seu estilo de vida. Além disso, essa cegueira espiritual é mantida e reforçada por uma cultura que cada vez mais marginaliza e rejeita a verdade bíblica. Satanás tem sucesso em cegar os incrédulos
em parte porque ele manipula os valores culturais e sociais, criando ambientes em que a verdade de Deus é constantemente questionada, ridicularizada ou relativizada. A verdade do Evangelho, que deveria resplandecer como luz em meio às trevas, é muitas vezes obscurecida por uma cacofonia de vozes que promovem falsas ideologias, relativismo moral e uma ênfase na autonomia humana à custa da dependência de Deus. Essa cultura de descrença é um campo fértil para Satanás, onde ele semeia confusão e dúvida, afastando as pessoas ainda mais da possibilidade de enxergar a glória de Cristo. Ainda mais insidioso é o fato de que essa cegueira espiritual não é apenas uma condição passiva, mas é muitas vezes defendida ativamente pelos próprios incrédulos. Influenciados por Satanás, muitos se tornam hostis à verdade do Evangelho, rejeitando-a veementemente e, em alguns casos, perseguindo aqueles que a pregam. A mente cega dos incrédulos pode se fechar tanto para a luz do Evangelho, que eles não só permanecem na escuridão, mas também resistem violentamente à ideia de serem iluminados. Eles defendem suas falsas crenças com fervor, acreditando que estão no caminho certo, enquanto, na verdade, estão caminhando na escuridão que leva à destruição. Essa cegueira espiritual é um lembrete da profundidade do engano de Satanás e da sua eficácia em manter as pessoas longe da verdade que salva. É uma condição que apenas o poder transformador de Deus pode reverter. Somente através da intervenção divina, que abre os olhos espirituais dos incrédulos, é que eles podem finalmente ver a luz do Evangelho. O próprio Paulo é um exemplo poderoso dessa transformação. Antes de sua conversão, ele estava cego pelo zelo religioso, perseguindo a igreja com grande fervor. No entanto, quando Cristo o encontrou no caminho para Damasco, Paulo literalmente experimentou a cegueira física, que foi um símbolo da sua cegueira espiritual. Quando suas escamas caíram dos olhos, ele pôde ver, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, reconhecendo a glória de Cristo e dedicando sua vida à proclamação do Evangelho que antes tentara destruir. Portanto, a cegueira que Satanás impõe sobre os incrédulos é uma realidade espiritual profunda que revela a intensidade da batalha espiritual pela alma humana. Essa cegueira impede que as pessoas vejam o Evangelho como ele realmente é: a boa nova de salvação em Cristo Jesus, a única esperança verdadeira para um mundo caído. Ela é um obstáculo terrível que somente o poder de Deus pode superar. Em meio a essa batalha, os crentes são chamados a orar fervorosamente pela salvação dos perdidos, pedindo a Deus que abra os olhos daqueles que estão cegos para que possam ver e receber a luz do Evangelho. Em resumo, a cegueira espiritual causada por Satanás é uma de suas estratégias mais eficazes para impedir que as pessoas cheguem à fé em Cristo. Ele usa o sistema do mundo, as fraquezas humanas e as influências culturais para manter as pessoas na escuridão, longe da luz da verdade. Essa cegueira é profunda e penetrante, e apenas a intervenção graciosa de Deus pode abrir os olhos dos incrédulos. É por isso que a igreja deve estar em constante oração e evangelismo, confiando que Deus pode e vai iluminar aqueles que estão cegos, trazendo-os à maravilhosa luz de sua salvação. Terceiro, ele. Se disfarça de anjo de luz Satanás, em sua astúcia e malevolência, frequentemente se disfarça de anjo de luz, uma tática que ilustra o quão profundamente ele compreende a psicologia humana e as vulnerabilidades espirituais da humanidade. Esse disfarce não é apenas uma simples mudança de aparência, é uma estratégia deliberada para confundir, iludir e capturar as almas que buscam a verdade. Quando Paulo adverte que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, 2 Coríntios 11:14,
ele está revelando uma das facetas mais perigosas do inimigo. A ideia de que o mal pode se disfarçar de bem, que a escuridão pode se apresentar como luz, é uma realidade perturbadora que desafia a percepção e o discernimento espiritual dos crentes. A essência dessa estratégia reside na habilidade de Satanás de se infiltrar nos lugares mais sagrados e usar as coisas mais queridas para desviar as pessoas do verdadeiro caminho de Deus. Ele não aparece com chifres e cauda, mas com uma aparência de santidade, trazendo mensagens que parecem profundas, reveladoras e até mesmo inspiradoras. Ele pode falar de paz, amor e unidade, mas tudo com o objetivo final de distorcer a verdade e desviar as almas da verdadeira fé em Cristo. A capacidade de Satanás de se disfarçar como uma figura religiosa ou espiritual é especialmente perigosa, porque ele pode moldar suas mentiras de forma que ressoem com as necessidades, esperanças e desejos das pessoas. Ele sabe que muitos buscam respostas espirituais e têm fome de experiências místicas. E ele aproveita essa fome para oferecer falsos ensinamentos que, à primeira vista, parecem genuínos. Dentro das comunidades religiosas, Satanás pode usar líderes carismáticos e figuras de autoridade para espalhar essas falsas doutrinas. Esses líderes, sob a influência de Satanás, podem parecer extremamente piedosos, exibir um comportamento que parece irrepreensível e falar com grande eloquência sobre temas espirituais. Eles podem citar as Escrituras, interpretar as palavras sagradas de forma que parecem profundas e corretas, mas no fundo estão propagando doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Essas doutrinas não apenas desviam os crentes da verdadeira fé, mas também distorcem a compreensão do caráter de Deus, oferecendo uma versão adulterada do Evangelho que pode parecer mais atraente ou fácil de seguir, mas que está repleta de mentiras que levam à perdição. A gravidade dessa questão é amplificada pelo fato de que essas doutrinas, disfarçadas de verdade, podem criar divisões dentro da igreja, afastar os fiéis da sã doutrina e promover uma espiritualidade falsa que agrada aos sentidos, mas não transforma o coração. O perigo desse disfarce está precisamente em sua eficácia em confundir e enganar até mesmo os mais devotos. O que torna essa tática ainda mais insidiosa é que ela é capaz de se adaptar às diversas culturas e contextos religiosos. Satanás não oferece um único tipo de engano, mas múltiplas formas, todas cuidadosamente ajustadas para atender às particularidades de cada audiência. Em algumas culturas, ele pode promover um sincretismo religioso, misturando práticas pagãs com cristianismo, para criar uma religião híbrida, que parece rica em tradições, mas é espiritualmente vazia. Em outras, ele pode incentivar um legalismo rígido, onde a fé é substituída por um conjunto de regras e rituais que sufocam a verdadeira liberdade em Cristo. Em cada caso, o objetivo é o mesmo: afastar as pessoas da graça de Deus e do verdadeiro conhecimento de Cristo, substituindo-o por algo que parece certo, mas é mortalmente errado. Discernir essa falsidade exige uma profunda compreensão espiritual e um relacionamento íntimo com Deus. O discernimento espiritual não é apenas uma habilidade, mas um dom de Deus, cultivado através da oração, do estudo diligente das Escrituras e da dependência do Espírito Santo. Sem esse discernimento, é fácil ser enganado pelas aparências e pelas palavras suaves que esses falsos mestres proferem. A Escritura nos adverte repetidamente sobre a necessidade de estar em alerta, testar os espíritos, 1 João 4:1, e não aceitar qualquer ensinamento sem compará-lo à verdade revelada na Palavra de Deus. A história da igreja está repleta de exemplos de heresias que se infiltraram nas congregações, muitas vezes começando com líderes que pareciam ser justos, mas que, em última análise, estavam servindo aos interesses de Satanás, seja consciente ou
inconscientemente. Essas heresias, como o gnosticismo nos primeiros séculos, ou o arianismo, que negava a divindade de Cristo, quase dividiram a igreja e desviaram muitos da verdade. Satanás, ao se disfarçar de anjo de luz, tem o objetivo de dividir, confundir e destruir a unidade do corpo de Cristo, promovendo falsas doutrinas que corroem a fé genuína e a confiança no verdadeiro Evangelho. O perigo, portanto, não está apenas fora das portas da igreja, mas também dentro dela. Através desses falsos mestres, Satanás tenta minar a fé dos crentes, distorcendo as doutrinas centrais do cristianismo e criando versões alternativas da fé que são mais palatáveis ao mundo, mas totalmente contrárias ao Evangelho. Ele transforma o que deveria ser um foco na cruz e na redenção oferecida por Jesus em algo centrado no homem, na prosperidade, ou em uma espiritualidade vazia que nega o poder transformador da graça de Deus. Para os crentes, a proteção contra essas mentiras é encontrada na profundidade de sua fé, no compromisso inabalável com a verdade das Escrituras e na vida de oração e comunhão com Deus. A Igreja, como o corpo de Cristo, tem o papel de proteger seus membros dessas influências, promovendo um ambiente de verdadeira adoração e ensino sólido. Os líderes da Igreja são chamados a ser vigilantes, como pastores que guardam o rebanho contra os lobos disfarçados de ovelhas. Mateus 7,15. Eles devem estar bem fundamentados na palavra de Deus, capazes de discernir entre a verdade e a mentira, e corajosos o suficiente para confrontar e expor essas falsidades, independentemente de quão popular ou persuasivo o falso ensino possa ser. Em resumo, o disfarce de Satanás como anjo de luz representa uma das ameaças mais sérias à fé cristã. Sua habilidade de se apresentar como uma figura de luz espiritual, oferecendo uma mensagem que parece verdadeira, mas que está enraizada na mentira, requer que os crentes estejam constantemente em alerta. A proteção contra esse engano não é encontrada em sabedoria humana, mas na dependência do Espírito Santo, na dedicação à verdade das Escrituras e na comunidade de fé que busca, juntos, viver em obediência a Deus. Somente assim, podemos estar preparados para resistir às ciladas do inimigo e permanecer firmes na verdade que liberta e transforma. Quarto, Satanás realiza sinais e prodígios enganosos. A habilidade de Satanás em realizar sinais e prodígios enganosos representa uma das ameaças mais insidiosas e perturbadoras para a fé cristã. Esses sinais, longe de serem simples truques ou ilusões, têm um poder real que Satanás manipula para enganar e desviar as pessoas da verdade de Deus. Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo nos alerta sobre o surgimento do iníquo, cuja vinda será marcada por todo o poder e sinais e prodígios da mentira, evidenciando a magnitude e a gravidade do engano que Satanás é capaz de produzir. Esses eventos não são apenas desafios à percepção humana, mas uma manifestação concreta do poder do mal, desenhado para confundir, iludir e eventualmente destruir a fé daqueles que são suscetíveis à sedução do sobrenatural. Os sinais e prodígios realizados por Satanás são parte de uma estratégia maior para corroer a verdade e substituir a adoração genuína por um culto falso e pervertido. Ao longo da história, tanto na Bíblia quanto em relatos de diferentes épocas, vemos exemplos de como esses sinais podem ser usados para legitimar falsos deuses, ídolos e até mesmo figuras humanas que se erguem em oposição a Deus. O propósito desses sinais é sempre o mesmo: desviar o foco da adoração de Deus para aquilo que é contrário à sua natureza e vontade. Isso é claramente exemplificado no contexto dos últimos dias, como Jesus advertiu em Mateus 24, onde falsos cristos e falsos profetas realizarão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos.
Essa advertência sublinha a seriedade da ameaça, pois até mesmo aqueles que são escolhidos e firmemente enraizados na fé podem ser vulneráveis a esses enganos, se não estiverem constantemente vigilantes e ancorados na verdade das Escrituras. Esses prodígios enganosos podem se manifestar de várias maneiras, adaptando-se às expectativas e crenças de diferentes culturas e épocas. Em algumas situações, podem aparecer como curas milagrosas, manifestações sobrenaturais impressionantes ou visões proféticas que parecem trazer uma revelação divina. Esses sinais podem enganar porque muitas vezes correspondem ao que as pessoas esperam de uma intervenção divina ou espiritual. No entanto, a chave para discernir a origem desses prodígios está em sua finalidade e no que eles promovem. Se esses sinais não conduzem à glorificação de Deus, à edificação da igreja e ao alinhamento com a verdade das Escrituras, então é provável que eles sejam de origem maligna. Satanás, como mestre do engano, compreende profundamente os desejos humanos por experiências espirituais e o anseio por ver o poder de Deus manifestado de maneira tangível. Ele explora essas necessidades, oferecendo uma versão distorcida e corrompida da verdade, que, embora possa parecer impressionante e convincente, é, em sua essência, uma mentira destinada a afastar as pessoas de Deus. A história bíblica nos fornece vários exemplos de como o poder de Satanás pode se manifestar de forma que imita os atos de Deus. No Egito, os magos de Faraó foram capazes de replicar alguns dos milagres realizados por Moisés, como transformar uma vara em serpente e transformar água em sangue. Êxodo 7, 10-12, 7:22. Embora suas imitações fossem limitadas e eventualmente superadas pelo poder de Deus, esses eventos demonstram que o poder de Satanás é real e pode ser usado para confundir e endurecer os corações daqueles que já estão inclinados à rebeldia contra Deus. Esses exemplos servem como um alerta de que nem tudo o que parece miraculoso ou sobrenatural vem de Deus, e que o discernimento espiritual é absolutamente essencial para evitar ser levado por esses enganos. Além disso, o uso de sinais e prodígios por Satanás está intimamente ligado à sua estratégia de enganar por meio da mistura de verdade e erro. Ele pode realizar milagres que parecem confirmar uma mensagem ou um profeta, mas essa mensagem estará sempre enraizada em uma falsidade fundamental. Essa mistura de verdade e mentira é particularmente perigosa porque pode parecer plausível e, portanto, atrair aqueles que não estão firmemente fundamentados na verdade das Escrituras. O engano se torna ainda mais eficaz quando se apresenta com um verniz de autenticidade e autoridade espiritual, confundindo até mesmo os crentes mais sinceros que, sem discernimento, podem ser seduzidos a seguir uma falsa direção. Esse é um lembrete da importância crucial de conhecer profundamente as Escrituras e de manter uma vida de oração e comunhão com Deus, pois é através dessas práticas que o crente pode adquirir o discernimento necessário para reconhecer e resistir a esses enganos. Em um mundo cada vez mais fascinado pelo sobrenatural e pelo espetacular, a habilidade de Satanás de realizar sinais e prodígios enganosos encontra terreno fértil para se proliferar. Muitas pessoas, em busca de respostas rápidas e de experiências que confirmem suas crenças, podem facilmente ser levadas a seguir líderes e movimentos que, embora pareçam espiritualmente autênticos, estão enraizados em falsidades e enganos. O perigo reside no fato de que esses sinais podem ser tão convincentes e espetaculares que até mesmo os eleitos de Deus, se não forem cautelosos, podem ser levados a acreditar que estão vendo a mão de Deus em ação, quando na verdade estão testemunhando uma manifestação do poder de Satanás. Portanto, a responsabilidade dos crentes é dupla. Primeiro, cultivar um profundo entendimento da palavra de Deus, que é a verdade última contra a qual todas as coisas devem ser testadas.
E, segundo, desenvolver um discernimento espiritual aguçado que permita reconhecer quando algo não está alinhado com o caráter e a revelação de Deus. Essa tarefa não é fácil e exige uma vigilância constante, mas é absolutamente essencial para permanecer fiel em um mundo onde o engano pode vir disfarçado de verdade e onde até mesmo os milagres podem ser usados para enganar. Em última análise, a verdadeira segurança do crente está em sua intimidade com Deus e na sua fidelidade à palavra, que é a lâmpada que ilumina o caminho em meio às trevas dos enganos satânicos. Diante dessa realidade, a Igreja também tem um papel crucial a desempenhar na proteção de seus membros contra esses sinais e prodígios enganosos. É responsabilidade dos líderes da Igreja educar os crentes sobre a realidade do engano espiritual e equipá-los com as ferramentas necessárias para discernir entre o verdadeiro e o falso. Isso inclui não apenas o ensino sólido da doutrina, mas também a promoção de uma vida espiritual autêntica, onde o foco esteja em Cristo e em sua obra redentora, e não nas manifestações espetaculares que podem desviar o foco da verdadeira adoração. A Igreja deve ser um bastião de verdade, onde os crentes podem encontrar refúgio e orientação, e onde os enganos de Satanás são expostos e rejeitados. Em conclusão, os sinais e prodígios enganosos realizados por Satanás representam uma ameaça real e significativa para a fé cristã. Eles são poderosos, convincentes e têm o potencial de enganar até mesmo os mais fiéis, se não estiverem enraizados na verdade de Deus. A capacidade de Satanás de realizar esses sinais sublinha a importância do discernimento espiritual e da fidelidade às Escrituras, que são as únicas âncoras seguras em um mundo onde o engano é uma constante ameaça. Os crentes devem estar constantemente em alerta, buscando sempre a verdade de Deus e rejeitando qualquer coisa que não glorifique a Cristo e não esteja em conformidade com sua palavra. Somente assim podem permanecer firmes na fé e resistir às ciladas do inimigo, que tenta a todo custo desviar as almas do caminho da salvação. Quinto, ele tenta as pessoas a pecar. Satanás, conhecido como o grande tentador, exerce uma influência profunda e maligna sobre a humanidade, manipulando as fraquezas e os desejos humanos para afastar as pessoas de Deus e direcioná-las ao pecado. Desde o início da criação, ele tem sido um mestre na arte da sedução espiritual, como demonstrado no Jardim do Éden, onde ele induziu Eva a desobedecer a Deus, insinuando que o fruto proibido ofereceria sabedoria e elevação. Gênesis 3, 1-6. Essa narrativa não é apenas uma história de um único evento, mas uma representação arquetípica da contínua batalha espiritual em que todos os seres humanos estão envolvidos. Satanás utiliza táticas sofisticadas para transformar os desejos legítimos do coração humano em oportunidades para o pecado. Ele não tenta as pessoas apenas através de impulsos óbvios e diretos, mas também através de meios sutis e aparentemente inofensivos. A tentação de Jesus no deserto, Mateus 4, versículo 1-11, revela a profundidade da estratégia de Satanás. Ele aborda Jesus em seu momento de maior vulnerabilidade física, após 40 dias de jejum, oferecendo a Jesus atalhos para a glória, que evitariam o sofrimento e a cruz. Satanás propôs 3 tentações específicas que apelavam ao desejo humano por sustento, poder e proteção divina. Mas cada uma delas, embora aparentemente inofensiva ou até mesmo justa, era, na verdade, uma tentativa de desviar Jesus de sua missão divina de redenção. Jesus, porém, resistiu, usando a palavra de Deus como sua defesa, demonstrando que a verdadeira obediência a Deus envolve a rejeição das soluções fáceis que comprometem a integridade espiritual. A vitória de Jesus sobre essas tentações não apenas reafirma
sua divindade e compromisso com a missão de salvação, mas também serve como um exemplo e uma fonte de encorajamento para os cristãos, mostrando que, embora a tentação seja inevitável, ela pode ser superada pela firmeza na fé e na palavra de Deus. Entretanto, a realidade é que muitos, ao contrário de Jesus, sucumbem às tentações de Satanás. O caso de Judas Iscariotes é um dos exemplos mais trágicos e ilustrativos da Bíblia. Satanás encontrou uma porta aberta no coração de Judas, um apóstolo que havia caminhado com Jesus, testemunhado seus milagres e ouvido suas palavras de vida eterna. Em Lucas 22, 3-6, vemos que Satanás entrou em Judas, incitando-o a trair Jesus por 30 moedas de prata. Judas foi seduzido por um desejo distorcido, possivelmente por ganância ou desilusão, e caiu em uma tentação que teve consequências eternas. A traição de Judas é um alerta sombrio de que ninguém está além do alcance da tentação, e que até mesmo aqueles que estão mais próximos de Jesus podem ser vulneráveis se não guardarem seus corações e mentes. Paulo, em suas cartas, expressa uma profunda preocupação com a capacidade de Satanás de enganar e corromper a mente dos crentes. Em 2 Coríntios 11:3, ele compara a astúcia de Satanás com a que ele usou para enganar Eva, temendo que a mente dos coríntios fosse desviada da sinceridade e pureza devidas a Cristo. Essa passagem sublinha a natureza contínua da batalha espiritual, onde Satanás busca incessantemente corromper a pureza do Evangelho e desviar os cristãos da simplicidade da devoção a Cristo. Ele não precisa usar a força bruta para causar estragos. Ele pode distorcer a verdade e usar a enganação para levar os crentes a comprometerem sua fé e caírem no pecado. Esse tipo de tentação é especialmente perigoso porque é sutil e frequentemente mascarado por uma aparência de bem ou de necessidade legítima, o que torna mais fácil cair nela sem perceber. Satanás, portanto, não é apenas um tentador, mas um estrategista paciente e persistente, que conhece profundamente a natureza humana e sabe exatamente onde aplicar pressão para obter resultados. Ele usa uma combinação de mentiras, meias-verdades, desejos desordenados e até mesmo o contexto cultural e social para criar um ambiente onde o pecado parece ser não apenas inevitável, mas até mesmo desejável ou justificável. O pecado, sob a influência de Satanás, é frequentemente apresentado como uma solução rápida para um problema imediato, como uma necessidade que deve ser satisfeita ou como um direito pessoal que deve ser exercido. Contudo, esses atalhos que Satanás oferece nunca levam à verdadeira realização, mas apenas à separação de Deus, à culpa e, eventualmente, à morte espiritual. A resistência às tentações de Satanás exige mais do que uma simples força de vontade. Requer uma vida profundamente enraizada na palavra de Deus e sustentada pela oração constante. Como Jesus mostrou, a palavra de Deus é a espada do Espírito, capaz de cortar através das mentiras de Satanás e expor a verdade. Efésios 6:17. A oração é essencial para manter a comunhão com Deus e receber sua graça e força para resistir à tentação. Além disso, a comunhão com outros crentes oferece suporte, encorajamento e responsabilização, ajudando-nos a permanecer firmes na fé. A tentação é inevitável, mas a promessa de Deus é que Ele não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar e que sempre fornecerá uma saída para que possamos resistir. 1 Coríntios 10:13. Em última análise, a tentação é uma das armas mais eficazes de Satanás, mas não é invencível. A vitória sobre a tentação é possível através de uma vida dedicada a Cristo, uma compreensão clara de Sua palavra e uma dependência total de Sua graça.
Ao reconhecer as táticas de Satanás e manter-se firme na fé, os cristãos podem resistir às tentações e viver em obediência a Deus, cumprindo sua vontade em meio a um mundo cheio de enganos. Assim, embora Satanás continue a tentar, aqueles que pertencem a Cristo têm a certeza de que podem vencer, não por sua própria força, mas pelo poder daquele que os amou e deu sua vida por eles. Sexto, Satanás rouba a palavra de Deus dos corações. A estratégia de Satanás em roubar a palavra de Deus dos corações das pessoas é uma de suas táticas mais astutas e devastadoras, pois visa diretamente a fonte da vida espiritual e do crescimento em Deus. Essa manobra não é uma ação superficial, mas um ataque profundo e deliberado à alma humana, buscando impedir que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, Hebreus 4:12, possa penetrar, transformar e produzir frutos de justiça na vida dos indivíduos. A parábola do semeador, contada por Jesus em Marcos 4:16, oferece uma imagem poderosa e esclarecedora desse processo, ao descrever como Satanás, personificado como as aves que devoram a semente, se empenha em remover a palavra de Deus assim que ela é semeada no coração das pessoas. Quando Jesus explicou essa parábola, ele revelou uma realidade espiritual muitas vezes despercebida. O coração humano, antes de ser regenerado e totalmente entregue a Cristo, é um campo de batalha onde Satanás procura ativamente roubar a semente da palavra de Deus. Isso ocorre porque Satanás compreende, talvez até mais profundamente do que muitos, o poder transformador que a palavra de Deus possui. Ele sabe que se a palavra for acolhida com fé, ela tem o potencial de trazer salvação, renovação da mente, transformação de vidas e crescimento em santidade. Portanto, a estratégia de Satanás é impedir que essa semente se enraize, atuando de maneira rápida e eficaz para remover qualquer vestígio da palavra antes que ela possa germinar. A ação de Satanás em roubar a palavra pode manifestar-se de várias formas sutis e enganosas. Em alguns casos, ele usa distrações imediatas, aproveitando-se das preocupações cotidianas, das responsabilidades e dos prazeres temporais para desviar a atenção das pessoas da palavra de Deus. Essas distrações podem parecer inofensivas ou até necessárias, mas elas servem ao propósito de impedir que a pessoa medite profundamente na palavra e permita que ela se instale no coração. Além disso, Satanás pode usar a dúvida, sussurrando mentiras que questionam a veracidade, a relevância ou a aplicabilidade da palavra de Deus. Essas dúvidas podem enfraquecer a fé e levar a uma rejeição sutil, mas significativa, da verdade divina. Outro aspecto dessa tática é a pressão externa, que pode vir sob a forma de perseguição, crítica ou zombaria. Satanás manipula as pressões sociais e culturais para fazer com que a aceitação e a aplicação da palavra de Deus sejam vistas como ultrapassadas, ridículas ou até perigosas. Em um mundo cada vez mais secularizado, onde a verdade bíblica é frequentemente confrontada por ideologias contrárias, Satanás trabalha para criar um ambiente hostil à palavra de Deus. Ele incentiva o medo de rejeição, a vergonha de parecer diferente ou a ansiedade de enfrentar oposição, fazendo com que muitos escolham abandonar ou silenciar a palavra de Deus em suas vidas. Esse roubo da palavra é, portanto, um processo gradual, onde a pressão externa e a resistência interna se combinam para afastar o indivíduo da verdade divina. Satanás também age de maneira mais direta ao plantar enganos e falsas doutrinas que parecem ser verdades bíblicas, mas que, na realidade, distorcem e corroem a verdadeira mensagem da Escritura. Falsos mestres e profetas, como advertido em várias passagens do Novo Testamento, 2 Pedro 2:1-3, introduzem interpretações errôneas da Bíblia que desviam as pessoas
do verdadeiro Evangelho. Esses enganos são particularmente perigosos, porque podem parecer espirituais e inspiradores, mas na verdade, eles diluem ou contradizem o Evangelho de Cristo. Ao fazer isso, Satanás rouba a palavra de Deus ao substituir a verdade pela mentira, impedindo que as pessoas recebam a revelação pura e transformadora que vem das Escrituras. Além disso, Satanás trabalha para minar a eficácia da palavra de Deus na vida daqueles que já a receberam, fazendo com que, embora tenham ouvido a palavra, ela não produza o fruto esperado. Ele semeia ceticismo, cinismo e desânimo, levando as pessoas a acreditar que a palavra de Deus não se aplica às suas circunstâncias específicas, ou que as promessas de Deus não se realizarão em suas vidas. Esse ataque é particularmente insidioso, pois atua no nível da experiência pessoal, onde a falta de respostas imediatas às orações, as dificuldades contínuas ou as provações prolongadas são interpretadas como sinais de que a palavra de Deus falhou. Em tais momentos, Satanás busca arrancar a palavra do coração, fazendo com que as pessoas abandonem sua confiança em Deus e se afastem de sua fé. Para resistir a essa estratégia, é fundamental que os crentes adotem uma postura ativa em relação à palavra de Deus. Isso significa não apenas ouvir ou ler a Escritura, mas também meditar nela, memorizá-la e aplicá-la constantemente à vida cotidiana. A meditação profunda na palavra permite que ela se enraize no coração, tornando-se parte integral da mente e do espírito do crente. A memorização das Escrituras fortalece o crente contra os ataques de Satanás, fornecendo uma defesa imediata e poderosa contra as mentiras e as tentações. A aplicação diária da palavra, por sua vez, garante que ela não permaneça uma mera teoria ou conceito, mas se torne uma força viva que molda pensamentos, atitudes e ações. Além disso, a oração desempenha um papel crucial na proteção da palavra de Deus em nossos corações. Orar a palavra, pedindo a Deus que a faça viva e eficaz em nossas vidas, é uma maneira de convidar o Espírito Santo a fortalecer nossa fé e nossa compreensão das Escrituras. O Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade, João 16:13, é quem nos capacita a resistir às tentativas de Satanás de roubar a palavra de nossos corações. Ele nos dá discernimento para reconhecer as táticas de Satanás e sabedoria para aplicar a palavra de Deus, de maneira que produza frutos duradouros. Por fim, a comunidade de fé é outro recurso vital na batalha contra a estratégia de Satanás. Ao compartilhar a palavra com outros crentes, ao participar de estudos bíblicos e ao engajar-se em discussões sobre as Escrituras, fortalecemos uns aos outros na verdade. A comunhão com outros que amam a palavra cria um ambiente de encorajamento e suporte, onde a palavra de Deus pode crescer e florescer em nossas vidas. Juntos, como corpo de Cristo, podemos resistir aos ataques de Satanás e garantir que a semente da palavra não apenas sobreviva, mas prospere em nossos corações. Em conclusão, o roubo da palavra de Deus por Satanás é uma estratégia deliberada e multifacetada, destinada a impedir que a verdade de Deus transforme vidas e produza frutos espirituais. Reconhecer essa tática é o primeiro passo para combatê-la. Através de uma dedicação contínua à palavra, oração fervorosa e engajamento comunitário, podemos resistir aos ataques de Satanás e garantir que a palavra de Deus permaneça firmemente enraizada em nossos corações, levando-nos a uma vida de fé, crescimento espiritual e frutos que glorificam a Deus. 7. Satanás causa doenças e enfermidades. A ideia de que Satanás pode causar doenças e enfermidades é uma das facetas mais perturbadoras e complexas de sua atividade no mundo. Embora nem todas as doenças sejam diretamente atribuíveis a ele, as Escrituras fornecem evidências claras
de que ele pode, em certas circunstâncias, usar a enfermidade como uma ferramenta de opressão espiritual, física e emocional. A história da mulher encurvada, mencionada em Lucas 13,16, é um exemplo vívido desse poder. Jesus, ao curá-la, deixou claro que a doença que a afligia não era meramente uma condição médica, mas uma forma de prisão imposta por Satanás. Durante 18 anos, essa mulher sofreu sob o peso dessa enfermidade, incapaz de endireitar-se, até que Jesus, com uma simples palavra de autoridade, a libertou. Esta narrativa nos revela que, para Satanás, a doença pode ser mais do que um simples ataque físico. É uma tentativa de distorcer a criação de Deus, deprimir a alma e desviar o foco da pessoa de sua relação com Deus. Essa ideia é reforçada em Atos 10:38, onde Pedro, ao descrever o ministério de Jesus, observa que ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. A palavra oprimidos aqui é significativa. Não se trata apenas de pessoas doentes, mas de indivíduos cujas enfermidades são vistas como uma forma de opressão, uma manifestação do domínio satânico sobre seus corpos e suas vidas. Esta passagem sugere que as doenças, em certos contextos, podem ser uma expressão tangível da malícia de Satanás, que busca não apenas afligir o corpo, mas também minar a fé, gerar desespero e, em última análise, afastar as pessoas de Deus. O conceito de Satanás causando doenças também é explorado no Antigo Testamento, embora de forma mais implícita. No livro de Jó, por exemplo, vemos Satanás recebendo permissão de Deus para afligir Jó com uma série de calamidades, culminando em uma doença dolorosa e debilitante. Jó 2:7. Embora essa narrativa seja complexa e envolva temas de teste e soberania divina, ela também ilustra o fato de que Satanás pode ser um agente de enfermidade, utilizando-a como parte de seus esforços para destruir a fé de Jó e levá-lo à maldição de Deus. No entanto, o desenrolar da história de Jó também mostra que Deus pode usar até mesmo as ações malignas de Satanás para realizar seus propósitos maiores, moldando o caráter, fortalecendo a fé e demonstrando sua supremacia e bondade. Apesar de Satanás ter a capacidade de infligir doenças, é crucial entender que ele não age de forma independente. Ele é, em última análise, limitado pela soberania de Deus. Em outras palavras, Satanás só pode causar doenças ou qualquer outra forma de opressão se Deus permitir, e mesmo essa permissão está sob o controle soberano de Deus para um propósito maior. Isso significa que, embora as enfermidades possam ser usadas por Satanás para oprimir, desanimar ou desviar as pessoas, Deus pode transformar essa opressão em uma oportunidade para demonstrar seu poder e misericórdia. O exemplo de Jesus curando os enfermos é um testemunho de que, independentemente das origens da doença, o poder de Deus para curar e restaurar é absoluto e inquestionável. Além disso, a compreensão de que Satanás pode estar por trás de certas doenças deve influenciar a forma como os cristãos respondem a elas. Em primeiro lugar, essa compreensão deve nos levar a uma postura de oração constante e fervorosa. Jesus ensinou seus discípulos a orar pela cura, e muitas vezes a cura está intimamente ligada à libertação de influências malignas. Em casos onde a enfermidade é percebida como uma opressão espiritual, a oração de libertação, juntamente com a intercessão da comunidade de fé, pode ser crucial. A oração deve ser direcionada não apenas para a recuperação física, mas também para a quebra de qualquer cadeia espiritual que possa estar associada à doença. Em segundo lugar, os cristãos são chamados a buscar a cura em Cristo com confiança e esperança. Jesus Cristo, em sua missão terrena, demonstrou repetidamente seu poder sobre as enfermidades, curando não apenas para aliviar o sofrimento,
mas também para revelar o reino de Deus em ação. A cura divina, portanto, não é apenas uma questão de recuperação física, mas uma manifestação do triunfo do reino de Deus sobre o reino das trevas. Quando Jesus curava, ele estava, de fato, desfazendo as obras de Satanás, mostrando que no reino de Deus, a opressão, incluindo a opressão da doença, não tem lugar. Assim, a cura em Cristo não é meramente um retorno ao bem-estar físico, mas uma vitória espiritual que aponta para a restauração total que será realizada na plenitude do reino de Deus. Contudo, a relação entre Satanás e a doença não deve ser entendida de maneira simplista ou unilateral. Nem todas as doenças têm uma origem diretamente satânica. Muitas resultam das condições naturais do mundo caído, onde a morte e a decadência afetam toda a criação. As Escrituras nos ensinam que o sofrimento, incluindo o sofrimento causado por doenças, pode servir a propósitos maiores no plano de Deus, tais como o fortalecimento da fé, a purificação do caráter e a oportunidade de testemunhar a graça sustentadora de Deus em meio às adversidades. O apóstolo Paulo, por exemplo, fala de seu espinho na carne, como uma aflição permitida por Deus para mantê-lo humilde e dependente da graça divina. 2 Coríntios 12, 7-9. Nesse contexto, a doença não é uma derrota, mas um instrumento nas mãos de Deus para moldar e refinar seus filhos. Essa visão equilibrada nos ajuda a evitar dois extremos. Por um lado, a tendência de atribuir toda e qualquer doença a Satanás, o que pode levar a uma obsessão com o poder do mal e uma visão distorcida da soberania de Deus. Por outro, a negação da realidade da opressão espiritual, que ignora as advertências bíblicas e minimiza a necessidade de discernimento espiritual e oração fervorosa. O equilíbrio está em reconhecer que, embora Satanás possa usar a doença como uma forma de opressão, Deus é o Senhor soberano, que pode transformar qualquer situação, incluindo a doença, para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Em última análise, a esperança cristã reside na certeza de que, por meio de Cristo, somos mais que vencedores. Mesmo que Satanás use a doença para tentar nos destruir, Cristo já triunfou sobre ele na cruz, e essa vitória se estende a todas as áreas de nossas vidas, incluindo a saúde física. Em Cristo, temos acesso à cura, seja nesta vida ou na eternidade, e a libertação de toda a opressão. Nossa resposta à enfermidade deve ser uma de fé, oração e confiança em Deus, reconhecendo que, enquanto vivemos em um mundo caído, onde a doença é uma realidade, também somos cidadãos de um reino onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Essa compreensão deve nos conduzir a uma perspectiva de vitória e esperança, independentemente das circunstâncias imediatas. O poder de Satanás é limitado e temporário, enquanto o poder de Deus é infinito e eterno. Em Cristo, temos a garantia de que, mesmo que a doença venha como um ataque do inimigo, ela não pode prevalecer contra o propósito de Deus em nossas vidas. Através da fé, da oração e da comunhão com o Espírito Santo, podemos resistir às ciladas de Satanás, confiar na bondade e no poder de Deus, e viver na expectativa da plena restauração prometida no reino de Deus. 8. Satanás é um assassino. A natureza assassina de Satanás é uma das mais sombrias e aterrorizantes realidades espirituais descritas nas Escrituras. Ele não é apenas um inimigo que se opõe à vida, mas um ser cujo desejo fundamental é aniquilar a vida humana em todas as suas formas, tanto física quanto espiritualmente. Em João 8,44, Jesus faz uma declaração incisiva, afirmando que Satanás foi assassino desde o princípio e que não há verdade nele. Essa descrição revela a essência destrutiva de Satanás, um ser
que desde o início da história humana tem buscado incansavelmente causar a morte, não apenas em termos físicos, mas também espirituais e eternos. O primeiro e talvez mais emblemático ato de assassinato instigado por Satanás é encontrado no relato de Caim e Abel. Em 1 João 3,12, o apóstolo João nos lembra que Caim era do maligno e matou a seu irmão. Este não foi apenas um ato de violência fratricida, mas uma manifestação direta da influência corruptora de Satanás sobre o coração humano. A inveja, o ódio e o ressentimento que levaram Caim a cometer esse assassinato são todos frutos da influência diabólica que procura constantemente dividir, destruir e perverter o que Deus criou para ser bom. A tragédia de Abel é mais do que uma perda de vida. É um símbolo do ataque incessante de Satanás tentando corromper a criação de Deus e introduzir a morte onde deveria haver vida. Essa busca pela destruição por parte de Satanás não se limita ao plano físico. De fato, a dimensão espiritual desse conflito é ainda mais alarmante. Satanás não deseja apenas a morte física, ele anseia pela morte espiritual e pela separação eterna das almas humanas de Deus. Através do pecado, que ele habilmente introduziu no Éden, Satanás trouxe a morte ao mundo, não apenas como um evento biológico, mas como uma condição espiritual. O pecado é, em sua essência, um estado de morte, uma separação da fonte de toda a vida, que é Deus. Portanto, cada tentação, cada engano, cada impulso ao pecado que Satanás lança contra a humanidade é, em última análise, uma tentativa de perpetuar essa morte espiritual e garantir que as almas humanas sejam eternamente alienadas de seu Criador. Além disso, o apetite de Satanás pela destruição se manifesta em sua oposição implacável ao Evangelho e aos propósitos de Deus na Terra. Ele sabe que a mensagem do Evangelho é a única esperança para a humanidade escapar da morte eterna, e por isso ele luta ferozmente para obscurecer, distorcer e suprimir essa mensagem. Ele cega os olhos dos incrédulos, 2 Coríntios 4,4, rouba a palavra de Deus dos corações, Marcos 4,15, e incita a perseguição contra aqueles que proclamam a verdade. Em Apocalipse 12:10, ele é descrito como o acusador dos nossos irmãos, uma figura que busca constantemente levar os filhos de Deus à queda, acusando-os e tentando destruir sua fé. A perseguição que muitos cristãos enfrentam ao redor do mundo é, em muitos casos, uma manifestação direta dessa hostilidade assassina de Satanás, que deseja erradicar qualquer vestígio da presença de Deus e da vida divina na Terra. No entanto, a tentativa de Satanás de destruir a vida foi decisivamente derrotada pela obra redentora de Cristo. A cruz, que para Satanás parecia ser a vitória final, tornou-se o lugar de sua derrota mais profunda. Ao morrer, Jesus tomou sobre si a pena de morte que o pecado havia trazido à humanidade, e ao ressuscitar, ele quebrou o poder da morte de uma vez por todas. Em Hebreus 2,14, somos informados de que Jesus participou da carne e do sangue para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. A vitória de Cristo sobre a morte não foi apenas sobre a morte física, mas também sobre a morte espiritual e eterna. Por meio de sua ressurreição, Cristo não só provou ser a fonte de toda a vida, mas também garantiu a vida eterna para todos os que nele creem. A ressurreição de Cristo é, portanto, a resposta definitiva ao espírito assassino de Satanás. Onde Satanás busca trazer morte e destruição, Cristo oferece vida em abundância. João 10:10. Essa vida não é meramente uma continuação da existência terrena, mas uma vida nova, eterna e transformada, vivida em comunhão com Deus. A vida abundante que Jesus oferece não pode ser destruída por Satanás, pois ela é enraizada na própria vida de Deus, que é indestrutível. Os cristãos, portanto, vivem com a certeza de que, embora Satanás continue
a atacar e tentar destruir, sua derrota já foi assegurada. A morte, o último inimigo, 1 Coríntios 15, 26, será finalmente destruída, e todo o poder assassino de Satanás será aniquilado para sempre. Essa compreensão deveria inspirar em nós uma profunda confiança em Deus e uma determinação renovada para resistir às ciladas de Satanás. A morte, que Satanás usa como sua arma final, não tem mais domínio sobre aqueles que estão em Cristo. Embora ainda vivamos em um mundo onde a morte e o sofrimento são realidades, a esperança cristã repousa na certeza de que estes são temporários. Na ressurreição final, a morte será totalmente erradicada. E Satanás, o assassino, desde o princípio, será lançado no lago de fogo, onde não poderá mais causar destruição ou sofrimento. Portanto, a vida cristã é vivida na tensão entre o já e o ainda não da redenção. Já experimentamos a vida nova em Cristo. Já temos a vitória sobre o pecado e a morte garantida, mas ainda esperamos a consumação plena dessa vitória. Enquanto aguardamos, somos chamados a viver como testemunhas da vida abundante que Cristo oferece, resistindo ao inimigo e proclamando a vitória de Jesus sobre a morte. Devemos ser agentes de vida em um mundo marcado pela morte, refletindo a luz de Cristo em meio às trevas e oferecendo a esperança do Evangelho àqueles que ainda estão sob a influência destrutiva de Satanás. Em conclusão, a descrição de Satanás como um assassino desde o princípio revela a profundidade de sua maldade e seu ódio pela vida que Deus criou. Contudo, a cruz e a ressurreição de Cristo revelam uma realidade ainda mais poderosa. A vida que Deus oferece em Cristo é mais forte do que qualquer tentativa de Satanás de destruir. Essa verdade deve encher nossos corações de esperança e coragem, sabendo que, em Cristo, somos mais do que vencedores e que a vida eterna é nossa, independentemente dos ataques do inimigo. A vitória sobre a morte já foi conquistada, e um dia essa vitória será plenamente realizada, quando todas as coisas forem renovadas e a morte for tragada pela vitória para sempre. 9. Satanás persegue os cristãos. A perseguição aos cristãos, uma das ferramentas mais insidiosas e persistentes de Satanás, é uma tentativa de minar a fé e neutralizar o avanço do reino de Deus na terra. Satanás, descrito em Apocalipse 12, 13 a 17, como o dragão que persegue a mulher que deu à luz o filho, é uma representação simbólica de sua guerra incessante contra a Igreja de Cristo. Desde o início da era cristã, a perseguição tem sido uma realidade constante para aqueles que seguem a Jesus, manifestando-se de várias formas, desde a opressão física até a marginalização social, psicológica e espiritual. Este ataque persistente tem como objetivo não apenas infligir sofrimento, mas desestabilizar a fé, semear dúvidas e afastar os cristãos do seu compromisso com Deus. A perseguição pode assumir muitas faces, dependendo do contexto histórico e cultural. Em alguns lugares, a perseguição é aberta e brutal, envolvendo tortura, prisão e até a morte. Em outros contextos, é mais sutil, como a discriminação no local de trabalho, a rejeição social ou a pressão para comprometer os valores cristãos. Independentemente da forma que toma, a perseguição tem sempre o mesmo objetivo: enfraquecer a obra de Deus ao enfraquecer a fé dos crentes. Satanás sabe que, ao pressionar os cristãos através do sofrimento e da adversidade, ele pode induzir alguns a abandonar a sua fé ou a viver de forma menos comprometida com os ensinamentos de Cristo. Entretanto, a resposta à perseguição não pode ser meramente humana. Enfrentar as adversidades causadas por Satanás requer uma dependência profunda da graça e da força divinas. O próprio Jesus, em Mateus 10, 22, avisou seus discípulos: "E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo."
Esta perseverança, que é essencial para superar a perseguição, não é uma simples questão de coragem humana, mas de confiar no poder sustentador de Deus. A oração se torna uma arma crucial nesta luta, permitindo que os cristãos busquem continuamente a presença de Deus, recebam consolo e força e mantenham uma perspectiva celestial, mesmo diante do sofrimento terrestre. Além disso, a comunhão e o suporte da comunidade cristã são fundamentais para aqueles que enfrentam perseguição. Em 1 Pedro 5,9, o apóstolo Pedro encoraja os crentes a resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Esta solidariedade espiritual é vital, pois os cristãos perseguidos precisam saber que não estão sozinhos em sua luta. A comunidade cristã, quando unida, oferece apoio emocional, espiritual e até material, ajudando os crentes a resistir ao isolamento que a perseguição pode trazer. Esta unidade na adversidade reflete o corpo de Cristo em ação, onde, como Paulo escreve em 1 Coríntios 12, 26, se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Outro aspecto crucial na resistência à perseguição é a firmeza na fé, um atributo que só pode ser mantido por aqueles que estão profundamente enraizados na palavra de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que enfrentaram perseguição e mantiveram sua fé intacta, servindo como modelos para os cristãos de hoje. Em Hebreus 11, o autor apresenta uma lista de heróis da fé que suportaram enormes desafios, inclusive perseguições, confiando na promessa de Deus. Essa firmeza não significa a ausência de medo ou dúvida, mas sim uma confiança inabalável de que Deus é fiel e que, mesmo no meio da perseguição, Ele está no controle. A perseguição, em última análise, pode ser uma oportunidade para a fé se aprofundar e para o testemunho cristão se tornar mais poderoso, mostrando ao mundo a realidade do Evangelho. As Escrituras também oferecem uma perspectiva consoladora sobre a perseguição, assegurando que Deus está intimamente presente com aqueles que sofrem por causa do seu nome. Em 1 Pedro 4:12 a 13, Pedro exorta os crentes a não se surpreenderem com as provações que enfrentam, mas a se alegrarem por participarem dos sofrimentos de Cristo, para que, quando a sua glória for revelada, também se alegrem com grande alegria. Esta perspectiva eterna permite aos cristãos enxergar além do sofrimento imediato e encontrar esperança na promessa da glória futura. Eles são lembrados de que a perseguição, embora dolorosa, é temporária e que há uma recompensa eterna esperando por aqueles que perseverarem. A perseguição, paradoxalmente, também tem o efeito de purificar a fé e fortalecer a Igreja. A história cristã mostra que, em muitos casos, a Igreja floresceu e se fortaleceu justamente em tempos de intensa perseguição. Satanás pode tentar destruir a Igreja por meio da perseguição, mas, como já foi repetidamente demonstrado, Deus pode usar esses mesmos desafios para refinar sua Igreja e aumentar a sua dependência dele. A resistência à perseguição, portanto, não é apenas um testemunho da força humana, mas uma evidência do poder de Deus operando em seus filhos. Em última análise, a perseguição não pode destruir a fé genuína. Pelo contrário, ela pode servir para purificá-la e aprofundá-la, tornando os cristãos mais semelhantes a Cristo em seu sofrimento e em sua vitória. Por fim, a certeza da vitória final em Cristo é o que sustenta os cristãos em meio à perseguição. Embora Satanás continue a perseguir e oprimir, ele já foi derrotado pela obra de Cristo na cruz. Em Apocalipse 12:11 está escrito que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, e não amaram as suas vidas até a morte. Esta vitória não é alcançada pela força humana, mas pela obra redentora de Cristo e pelo poder do testemunho fiel dos crentes. A vitória final sobre Satanás e sobre todas as formas de perseguição
está garantida. E essa certeza deve motivar os cristãos a permanecerem firmes, sabendo que, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, 37. Em conclusão, a perseguição, embora uma estratégia poderosa de Satanás, é também uma oportunidade para os cristãos demonstrarem a profundidade de sua fé e o poder sustentador de Deus. Através da oração, da comunhão com outros crentes e da firmeza na palavra, os cristãos podem resistir às investidas do inimigo e, em vez de serem derrotados, podem se tornar ainda mais fortes em sua fé. A perseguição é temporária, mas a glória que espera os que perseveram é eterna. A vitória já foi conquistada em Cristo, e é nessa certeza que os cristãos podem encontrar esperança, força e coragem para enfrentar qualquer adversidade. 10. Satanás acusa os cristãos diante de Deus. A figura de Satanás como acusador dos cristãos diante de Deus é uma das suas estratégias mais insidiosas e devastadoras, direcionada para minar a confiança dos crentes na graça e na justiça de Deus. Em Apocalipse 12:10, ele é descrito como o acusador de nossos irmãos, uma figura que incansavelmente traz acusações contra os seguidores de Cristo, tentando lançar dúvidas sobre sua salvação e seu relacionamento com Deus. Esse papel de Satanás não se limita a uma simples denúncia. Ele busca explorar as fraquezas humanas, os pecados passados e presentes, e as falhas, para criar um senso de indignidade, culpa e vergonha tão profundo que o crente possa começar a questionar a suficiência do sacrifício de Cristo e a sua própria posição diante de Deus. O impacto das acusações de Satanás pode ser devastador para a vida espiritual de um cristão. A consciência do pecado, quando manipulada pelo acusador, pode se transformar em um fardo esmagador, levando ao desespero e ao afastamento de Deus. Satanás sussurra que somos indignos do amor de Deus, que nossos pecados são grandes demais para serem perdoados e que jamais poderemos ser plenamente aceitos por Deus. Ele tenta obscurecer a realidade da justificação pela fé, levando os crentes a se concentrar mais em suas falhas do que na obra completa de Cristo. Esta é uma tática perigosa, pois busca afastar os crentes da segurança que é encontrada na cruz e no sangue de Cristo, tentando fazer com que dependam de suas próprias obras ou se entreguem ao desânimo. Contudo, a resposta de Deus a essas acusações é poderosa e definitiva. Jesus Cristo, nosso Salvador, é também nosso advogado junto ao Pai. Em 1 João 2:1, lemos que, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus não apenas intercede por nós, mas ele também oferece a sua própria justiça como defesa. Quando Satanás nos acusa, Cristo se coloca diante de Deus como aquele que já pagou a penalidade completa por nossos pecados. A justiça de Cristo é imputada a nós, e é essa justiça que nos protege das acusações do maligno. Essa verdade é uma fonte de consolo profundo para o crente, pois nos lembra que nossa aceitação diante de Deus não depende de nossa perfeição, mas da perfeição de Cristo. Essa intercessão contínua de Cristo é um aspecto fundamental da nossa segurança em Deus. Romanos 8:33-34 declara: Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Essas palavras são um lembrete poderoso de que, apesar das acusações de Satanás, nenhum cristão deve temer condenação, pois Cristo, que morreu e ressuscitou, é aquele que os justifica e os defende. A intercessão de Cristo é uma garantia contínua de que nossas falhas não podem nos separar do amor de Deus, porque Cristo está sempre diante do Pai, afirmando a suficiência de sua obra redentora em nosso favor. Portanto, entender Satanás como acusador deve levar os cristãos
há uma percepção mais profunda da importância de confiar na justiça de Cristo e não em suas próprias obras. As Escrituras ensinam que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Mas também que somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24. Reconhecer nossas falhas não deve nos levar ao desespero, mas sim a uma maior dependência da graça de Deus. É exatamente essa graça que Satanás tenta ofuscar com suas acusações, mas é exatamente essa graça que nos sustenta, lembrando-nos que, embora sejamos imperfeitos, somos aceitos e amados por causa de Cristo. Além disso, o fato de Satanás ser um acusador deve alertar os cristãos para a necessidade de cultivar uma vida espiritual saudável, que esteja enraizada na Palavra de Deus e na comunhão com o Espírito Santo. A acusação de Satanás só encontra terreno fértil quando a verdade do Evangelho não é plenamente compreendida ou vivida. Ao aprofundar o conhecimento das Escrituras, os cristãos podem aprender a refutar as mentiras do diabo com a verdade de Deus. Em Efésios 6:16-17, Paulo nos exorta a tomar o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essas armas espirituais são essenciais para resistir às acusações de Satanás e para lembrar constantemente da nossa identidade em Cristo. Finalmente, é importante destacar que, embora Satanás continue a acusar os crentes, a sua derrota final já foi selada. Em Apocalipse 12:10-11, lemos que os cristãos venceram o acusador, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, e não amaram as suas vidas até a morte. Essa vitória é garantida pela obra de Cristo na cruz e pela fé firme dos crentes em seu sacrifício. Mesmo diante das acusações mais ferozes, os cristãos podem permanecer inabaláveis, sabendo que sua posição diante de Deus é assegurada por Cristo e que as acusações de Satanás não têm poder para mudar a realidade da sua salvação. Em conclusão, Satanás, como acusador, tenta constantemente minar a confiança dos cristãos na justiça e no amor de Deus. Suas acusações são direcionadas para criar culpa, vergonha e dúvida, mas a intercessão de Cristo oferece uma defesa perfeita contra essas investidas. Os cristãos, ao confiar na obra redentora de Jesus e ao permanecer firmes na verdade das Escrituras, podem resistir a essas acusações, sabendo que sua salvação está segura em Cristo. A certeza da justificação pela fé e a presença contínua de Cristo como nosso advogado diante de Deus devem fortalecer cada crente para viver com confiança, livre da condenação e plenamente ciente do amor eterno e inabalável de Deus. A vitória final é de Cristo. Em meio às estratégias e ataques contínuos de Satanás, é fundamental que os cristãos mantenham uma perspectiva de vitória. A crucificação e ressurreição de Jesus Cristo marcaram a derrota definitiva de Satanás e a destruição de seu poder sobre a humanidade. A mensagem da vitória de Cristo é clara e ressonante em Romanos 8:37, onde Paulo nos assegura que, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Mesmo diante das táticas de engano, tentação e acusação de Satanás, a verdade inabalável é que Cristo já venceu. A nossa luta é, em última análise, uma batalha vencida, e o nosso papel é viver à luz dessa vitória, resistindo com confiança e fé. A armadura de Deus, a oração e a palavra são nossos recursos para enfrentar as estratégias do inimigo, sabendo que a vitória final já foi conquistada por Cristo. Nossa missão é permanecer firmes na verdade, resistir ao inimigo e proclamar a vitória de Cristo, vivendo com a certeza de que, no final, Ele triunfará sobre todo o mal e estabelecerá seu reino eterno.
Essa certeza deve inspirar e fortalecer os cristãos a enfrentar os desafios com coragem, sabendo que a batalha já está decidida e que a vitória pertence ao Senhor. Chegamos ao final. Que Deus, Todo-Poderoso, venha te abençoar e te dar sabedoria e discernimento espiritual, e te livre das astuta cilada do diabo.